Tá aí, então, é uma necessidade de falar a respeito de reforma da Previdência, discuti-la e saber até que ponto, de fato, ela pode mudar a realidade do Brasil, como disse aí o ex-governador, ex-senador, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Freitas Neto, economista Freitas Neto. Eu estou aqui ao lado de André Bahia, ele que é empresário, já foi presidente da associação que representa o setor da construção civil e tem feito discussões em todo o Brasil a respeito da reforma e da necessidade de reforma no Brasil. André Bahia, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Começo fazendo a pergunta ou a provocação deixada pelo ex-governador Freitas Neto. Nós estamos tratando da forma correta da reforma da Previdência? Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui. Quero deixar registrado também que uma das entrevistas que fizemos aqui com o Joelson pegou muita visualização em rede social e rodou o Congresso Nacional todo, viu, Joelson? Eu recebi, inclusive, congratulações do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, entre outros. Então, parabéns à Cidade Verde, muito obrigado por estar aqui. Isso é um canal poderoso, inclusive vocês vão fazer um evento, me parece... Congresso das Cidades, a partir com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estarão aqui para fazer essa discussão. Então veja, você piauiense, juntos nós podemos muito mais. Um canal piauiense trazendo lideranças nacionais, com entrevista que está correndo no Congresso Nacional, num tema que diz respeito ao Brasil. Parabéns, Cidade Verde, e muito obrigado por estar aqui, e principalmente a você que nos assiste agora. A reforma da Previdência tem sido maltratada ou discutida da forma errada, André? Ela é tão fundamental quanto dizem ou a reforma ela precisa ser melhor debatida, melhor discutida? A reforma é crucial, fundamental. Não tenha dúvida você. Sem a reforma, a economia não retoma. Ela não vai resolver todos os problemas, mas ela tem um poder de tragar, de sugar boa parte do aspecto fiscal, do dinheiro do governo estadual, federal e também municipal. Por isso que o mundo todo hoje discute previdência. O ser humano está vivendo mais, gente. É por isso que o rombo cada vez aumenta. O número de pessoas entrando para o grupo de pessoas aposentadas aumenta de maneira galopante. Tem que ser feito, gente. É questão de antibiótico para curar uma doença grave. Ela é dura, mas respondendo diretamente à pergunta do Joelson, tem que ser feito sim. Posso responder a segunda pergunta? A segunda pergunta. Na minha modesta opinião, acho que precisa ser melhor comunicado. Acho que sim. O governo tem evoluído nessa direção. Não é só papel do governo federal, no executivo, fazer esse debate. É papel também, por exemplo, dos governadores entrarem nessa comunicação, porque todos os governadores do Brasil estão com dificuldade. Eu li recentemente, Joelson, uma declaração do governador do nosso estado. Posso dizer o nome do site? Porque se tiver algum problema lá no site, antagonista. Não sei se é verdade ou mentira, mas tem lá que o nosso governador Wellington Dias coloca que se não for feita uma reforma de Previdência, 19 estados terão dificuldades. Obviamente que na mesma matéria ele discute como o governo está querendo passar, é função dele, ele é de oposição, faz parte do debate, mas o próprio governador nosso admite que tem que ser feita uma reforma de Previdência sob pena de termos problema, inclusive no estado do Piauí, 19 estados segundo ele, e claro, a nível federal está claríssimo que precisa ser feito. Agora sim, quando se fala de reforma da Previdência, pensa-se logo no regime geral. E no caso dos servidores públicos que acreditam na possibilidade de que o direito adquirido os protege, André? Excelente pergunta, Joelson. Acho também que está precisando melhorar um pouco a comunicação no tocante ao funcionalismo público. Eu acho que está se colocando assim muito o privilégio do funcionário público, tirar o privilégio, tirar o privilégio. Eu não gosto dessa comunicação, não gosto. Ela é muito agressiva. E... por quê? Mas ela é mentirosa? Não é verdade? Não é que ela é mentirosa. Veja só, você, funcionário público que está me escutando aqui, se você se aposentou com... Eu tenho amigos sérios, pessoa séria, juiz sério, se aposentou com 48 anos de idade. Era a regra do momento. Não se trata de privilégio, no meu modo de entender, como comunicação. Tá? Era um momento, ele podia... Agora, o que tem que ser debatido é que não dá mais para continuar assim. Hoje, Joel, se o cara entrar com 20 e poucos anos como funcionário público, com tempo de contribuição, ele se aposenta com 52, 51 anos. Nós vamos viver 100, gente. Os remédios estão evoluindo, a medicina está evoluindo. Então, sobre comunicação funcionário público, a pergunta que o Joel fez foi perfeita. Eu vejo que a Previdência vai fazer bem para o funcionalismo público. Por uma questão muito simples, se ela não for feita, até para quem tem direito adquirido, vai ter corte como teve na Grécia. Vai ter corte como está tendo no Rio de Janeiro, porque não recebe. Vai ter corte como está tendo em Minas Gerais. Então, gente, é uma questão de país. É uma questão de que todos nós vamos ganhar.
especialmente os mais pobres, porque com a reforma passando e as demais reformas que virão, o emprego volta, porque o Brasil é um país extraordinário. O emprego voltando, é isso que a classe mais pobre quer, Joelso. Eu trabalho com pessoas da construção civil, eles não querem ajuda não, eles querem trabalho. Então, gente, essa reforma precisa passar. Você, funcionário público, por favor, especialmente quem tem direito adquirido, para não perder seus direitos, defenda a reforma. Existe um artigo na Constituição Federal, número 169, parágrafo 4, não foi eu que inventei isso, tá, Joelso? Eu tive num evento de uma instituição filantrópica respeitadíssima desse país, que lá tinha vários prefeitos e vários governadores de oposição, situação, governadores do PT, de todos os partidos. A situação está insustentável. Eles só estavam falando em colocar para frente esse artigo 169, porque não estão conseguindo pagar. Então, gente, pelo amor de Deus, se você acredita em Deus, defenda esta reforma, olhe com carinho, não entre em argumento falacioso. Essa questão é uma questão de país. E esse país pode voltar e voltar forte se essa agenda passar e as próximas reformas passarem também. Agora, André, já foram feitas a reforma da Previdência, Fernando Henrique Cardoso, Lula e agora mais uma, terceira. Por que é sempre necessário fazer uma reforma, ou periodicamente fazer uma reforma, se a ideia da reforma é de longo prazo? Excelente pergunta, Joelso. Por duas razões. Primeiro, por conta desse debate nunca ser feito com a transparência que precisa, se passa sempre meias reformas, não se passa a reforma toda. Por isso que eu defendo agora pelo menos 1 trilhão de redução do déficit, porque vai continuar tendo déficit. A gente vai 1 trilhão para 10 anos, não vai acabar o déficit não, Joelso. O déficit por ano, só no federal, é 300 bi. Ele vai diminuir o déficit, não vai acabar não. Vai continuar, porque dentro da Previdência tem vários benefícios sociais que têm que ser mantidos. Para as pessoas mais pobres, o meio rural, tem que manter isso, tá? Então, por que toda vez vai e volta o assunto? Por duas razões. Primeiro, só se faz reforma meia boca. Segundo, o ser humano está vivendo mais, gente. O ser humano está vivendo mais. A expectativa de vida do homem está aumentando. Isso é bom, isso é maravilhoso. Inclusive, para quem é cristão como eu, isso é bênção de Deus, é viver muito. Agora, a gente precisa preparar o país para poder viver muito. Na medida que vive muito, a última reforma que foi feita foi com o presidente Lula, foi em 2003. Sim. De lá para cá, o espectro da sociedade mudou. O próprio presidente Lula tem vídeo dele falando isso. Tem vídeo dele, pode pesquisar aí. Na época da presidenta Dilma agora, ele quis fazer uma nova reforma. Então, na nossa visão, precisa ser feito por duas razões. Nunca foi feita uma reforma violenta, no sentido de ser bem feita, não violenta porque vai agredir as pessoas, não se trata disso. Se trata de fazer direito, com números na mão. E segundo, o espectro da população vai mudando. Se vai mudando, tem que adequar a isso. Vai se fazer uma reforma agora, provavelmente daqui a 10 anos, ou se for mal feito agora, vai voltar o tema. Enquanto não fizer bem feito, gente, não resolve. Posso dar um exemplo de 2 países? Pois dá à vontade. Um país que fez uma reforma de previdência bem feita, a Alemanha. Sabe quanto é lá? 67 anos. A Alemanha tem um controle fiscal absurdo. E veja lá, tem um estado grande. Interessante, né? Porque eu sou a favor até de estado menor, tá? Mas lá é grande. O estado é grande, mas funciona. País que está cheio de problema, França. O país que tem a maior quantidade de turistas, a cidade que mais tem turista no mundo é Paris. Entra dinheiro. Mais do que no Brasil inteiro. Pelo amor de tudo. Circula renda e cheio de problema a França. Porque não renovou o seu problema, não reformou sua questão previdenciária. Gente, quem está falando aqui é uma pessoa que quer tão somente o bem deste país. Por favor, analise o que eu disse, reveja essa entrevista aqui da Cidade Verde do Joelso, com calma. Se eu estiver falando alguma bobagem, vai lá no meu Facebook, deixa um recado lá para mim. Só não xinga minha mãe, por favor. Eu não tenho muito seguidor, não. Mas bota lá, ninguém nem me conhece direito. Eu conheço por causa do Joelso aqui daquela entrevista. Mas vamos debater isso e vamos passar essa reforma, por favor. Reforma fiscal. É o próximo passo? A tributária? Tributária. Sim. Essa que vai equalizar as coisas, Joelso. Posso falar um pouquinho sobre ela? Claro. Marco Sintra está cuidando disso no governo federal, cidadão respeitado, eu respeito também, e acho que a linha dele está muito alinhada com a linha que está dentro do Congresso, porque já no governo do presidente Temer, ventilou-se também essa reforma tributária, tá? Qual é a lógica da reforma tributária? O problema tributário brasileiro, Joelso, é que tributa muito o consumo e não a renda. Aí você vai dizer, pô, André, você falou bonito, mas não entendi nada. É verdade, vou tentar te explicar. Na medida que você tributa o consumo
Vou dar um exemplo claro. O Brasil tem uma carga tributária em cima de remédio muito alta. O pobre precisa de remédio, Nelson? Precisa, não precisa? Não é que precisa, é o que mais ele precisa, é remédio e comida. Numa reforma tributária bem feita, gente, você desonera remédio, desonera comida, porque é o que o pobre precisa comprar, está ligado ao consumo. E onera a renda. Ou seja, quem ganha mais, paga mais. É isso. Quem tem mais dinheiro, paga mais. Paga mais tem, na paga renda. menos. Aí veja só o problema, é uma discussão que tem no Brasil. Outra classe que precisa ser muito bem tratada no Brasil, ligada à reforma tributária. Tá? Uma são os pobres. Você precisa tirar do consumo e passar para a renda. Segunda classe de pessoas que tem sofrido demais no Brasil são as pessoas jurídicas. Empresas. Não são os empresários, as empresas. É distinto. Uma empresa organizada, gente, é uma empresa que vive 100 anos. O empresário morre, a empresa continua. Você tem que cuidar da empresa. Por uma questão simples, Gelson. Quem é que gera emprego? Empresa. É a empresa. No Brasil, para cada 5 empresas que são abertas, 100 empresas que são abertas, com 5 anos, 80%, 90% fecha. Então, você tem que tratar bem a empresa. Qual é a lógica da reforma tributária? Diminuir o encargo trabalhista. Aí o camarada diz, já vai tirar dinheiro do empresário. Não, rapaz, é a empresa. Para a empresa poder empregar. Por outro lado, você tributa dividendos. Eu sou a favor de tributar dividendo. Por quê? Porque do jeito que está hoje no Brasil, Joelson, o empresário é pouco tributado e a empresa muito tributada. Onde é que vai ficar o dinheiro? Na empresa ou no empresário? No empresário. É por isso que os empresários enricam e a empresa não reinveste. Na medida que o empresário disser assim, rapaz, eu vou deixar esse dinheiro aí na empresa, que o imposto lá está menor, para mim está maior, para que eu vou botar o dinheiro para mim? Deixa na empresa. Enquanto está na empresa, está gerando emprego. Então, gente, essa reforma tributária ela é fantástica, tá? Consociada com a reforma da Previdência, vai dinamizar este país. Obviamente que há toda uma agenda que precisa ser feita, por exemplo, na área do crédito, tá? Para a gente ter juro mais barato no Brasil, nós temos que trabalhar toda a parte de educação, ou seja, há uma agenda longuíssima para ser feita, mas a gente precisa, para chegar nos fins, iniciar pelos começos. Quais são os 2 começos? Reforma de Previdência, reforma tributária. Esse país tem chance de ir longe. Eu ainda quero ver isso, junto com você. Queria agradecer, André. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. André Bahia, falando a respeito da necessidade de reformas no Brasil. Muito obrigado, André Bahia.